Então hoje eu trouxe para vocês um conteúdo muito importante no dimensionamento de estruturas, que é a verificação, a punção, né? Principalmente em lajes lisas aí, que a gente não tem muito contato na graduação, principalmente, e às vezes muitos de vocês na vida prática também não vai ter contato com a punção, exceto quando a gente usa aí lajes nervuradas e lajes lisas. Então a gente tem que fazer essa verificação punção, que é um cálculo muito complexo, que a norma traz para a gente de uma forma um pouco mais simplificada, porém a gente tem muito problema com punção. A gente vê isso nos sites aí, a gente pode colocar falha por punção, você vai ver diversas obras aí que entraram em colapso, e é um dimensionamento muito importante, né, em lajes. Então a norma traz para a gente um passo a passo de como dimensionar. Eu vou tentar destrinchar esse dimensionamento da norma, trazer para vocês aqui com um exemplo prático depois, né, usando o software aqui, usando os esforços software. Eu vou usar o CPCAD aqui, mas você pode usar qualquer software para você retirar os esforços, que você vai conseguir fazer o dimensionamento da punção. Muitos softwares já fazem, por exemplo, TQS, o próprio CPCAD faz o dimensionamento da punção, mas eu quero trazer para vocês aqui esse dimensionamento completo e fazer um exemplo prático no final, usando um projeto real, né, que é como eu faço os meus dimensionamentos da punção. Obviamente eu não faço o dimensionamento manual, né, como eu vou ensinar aqui, mas eu uso uma planilha de Excel que é baseada nesse dimensionamento aí manual. Então todos os pilares meus, eu não confio no software, eu sempre faço o dimensionamento manual paralelo. E eu aconselho vocês a fazer o mesmo, tá? Então quem tiver aí em mãos essa aula vai saber dimensionar a punção com mais tranquilidade. Então eu trouxe aqui para vocês essa aula, tá? Vou fazer uma série de apresentações, né? Então na norma, deixa eu usar vermelho aqui, na norma no item 19.5, tá? Da NBR 6118, a gente vai falar aí sobre punção, tá? Então é esse item aqui da norma que a gente vai falar sobre punção. Eu trouxe aqui um material mais formatado, tá? Vocês podem ir na norma lá que vocês vão achar esse item aqui e vão conseguir dimensionar a punção, tá? Então a gente vai fazer 3 verificações, né, nos pilares que estão em contato com a laje, diretamente em contato com a laje, né? Que é no contorno C, que é a superfície crítica, que é a primeira superfície crítica, que é diretamente aí o perímetro do pilar que está em contato com a laje, né? Eu vou exemplificar isso melhor na frente. Uma segunda superfície que a gente chama de C', que ela é afastada 2D do pilar, também eu vou falar um pouquinho mais aqui com calma sobre isso. E caso haja necessidade, a gente vai fazer uma verificação no C2'. Isso aqui só para o caso de ser uma linha não passar sem armadura, tá? A gente vai ter que fazer a verificação no contorno C2', para saber se ele passa ou não. Então, são as 3 verificações que a gente vai fazer. O modelo aqui de cálculo, né, dos perímetros críticos, né, que a gente vai usar são esses aqui. Em pilar circular, né, como eu disse, o C' é exatamente o perímetro, né, do pilar, e o C2' é 2D afastado, também circular. É bem simples. O pilar retangular, ele tem um pouquinho de diferença. O perímetro C, o contorno C', é diretamente aqui em contato com a laje, né, a direção aqui do pilar certinho. E o C2', ele vai somar a 2D do pilar, tá? O perímetro crítico, vou explicar isso com mais calma. E eu tenho aqui esses trechinhos aqui circulares, que vão ser aqui um raio, né? Esse trecho aqui é um trecho de raio, é um semicírculo, né, de raio igual a 2D, tá? Então a gente vai somar esses semicírculos aqui, vai dar uma circunferência completa de raio 2D mais o perímetro crítico aqui, para pilares quadrados ou retangulares. E para pilares aqui em formato de cruz, formato de L, a gente pode ter em formato de U, como pilares de elevador, né? Então a gente tem esse perímetro crítico aqui. A gente liga esses 2 extremos aqui do pilar e traça uma paralela aqui a 2D. Tá? Aqui em cima a gente faz a mesma coisa e vamos ligando esses pontos aqui. E assim a gente tem o perímetro crítico aqui, né, do pilar. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, 90 graus, ó. Esse aqui é 90 graus.
aqui também é 90 graus, tá vendo? Eu tenho esse pequeno trechinho aqui, que também eu posso aproximar por um círculo aqui, né? Esse pequeno trechinho que é um semicírculo de raio 2D, né? E aí eu posso calcular esse ângulo aqui, né? Esse ângulo alfa aqui, descobrir a dimensão desse semicírculo aqui pela lei aí, né, dos ângulos aí, né? Desenvolvimento de ângulo aí na curva, tá? Então são essas três formas aqui de pilares que a gente tem, né? Não vejo nenhum pilar fora dessas três formas, e é assim que a gente calcula o espírito clínico. Os esforços que a gente vai tirar do pilar, lembrando, né, eu não tenho uma figura melhor aqui, mas eu consigo desenhar aqui, que a punção ela é exatamente o esforço que essa laje aqui está fazendo nesse pilar aqui. Ou seja, esse contato aqui, esse cisalhamento que vai ocorrer aqui, é devido a essa força dessa laje. Então, para eu tirar, né, os esforços, eu pego esse ponto central aqui, vamos dizer assim, né? E aí eu vou ter uma carga que está chegando aqui, nesse ponto, e a carga de baixo, que está vindo aqui dos pavimentos inferiores. Então eu vou chamar esse ND2 aqui, né? E N1D aqui. Se eu subtrair esse desse, da carga lá de cima, com a carga que tem aqui para baixo, eu vou ter aqui o meu esforço certinho aqui nesse ponto, né? Porque da laje, né? Porque o N2 é tudo que tem para cima mais a laje, N2D. Então eu tenho, se eu subtrair o que tem para cima da laje, eu tenho exatamente a carga da laje. Então eu subtraio para eu achar o meu FSD aqui. A gente vai fazer isso com os diagramas de pilares aí. E o momento, eu somo o momento superior com o momento inferior. Porque a gente tem aqui o diagrama do pilar, vou tentar criar uma linha aqui, ficou meio torta. Mas o diagrama de momento do pilar é uma coisa mais ou menos assim, né? E isso aqui eu tenho o ponto considerado, o pilar continua, né? Ficou horrível esse desenho. Deixa eu apagar isso. Vou aqui para a caneta. Eu tenho aqui a continuação. Vamos supor que eu tenho a laje aqui. Eu tenho um momento aqui, um momento aqui, né? E daqui eu vou ter a mesma coisa aqui, um momento aqui, um momento aqui. Vocês percebem que eu tenho um momento aqui, nessa direção, um momento nessa direção. Eles estão somando, né? A resultante é essa. Ou seja, exatamente isso aqui que está acontecendo. Aqui eu tenho um cisalhamento devido a esse momento, e aqui eu tenho outro cisalhamento na outra direção. Mas ambos são cisalhamentos, então eu tenho que somar esses dois momentos aqui para eu calcular o meu MSD, né? Então é dessa forma aqui que os esforços, a gente tira os esforços aqui para a gente fazer o dimensionamento da punção, tá? A tensão cisalhante ela é dada por essa equação aqui, a gente vai usar bastante ela aqui, né? Que é a parcela do FSD dividido pelo perímetro crítico, seja ele C, C' ou C2', né? E a altura útil da laje, tá? É o meu D. Eu tenho meu fator K1, aqui já é a parcela correspondente ao momento, tá? Aqui o momento numa direção e o momento na outra direção. Então essa parcela aqui, eu multiplico um K, o fator K, né? Vezes o meu momento solicitante, dividido por um fator WP, que a gente vai calcular aqui, vezes o meu D, tá? Que é a minha altura útil. E a mesma coisa aqui, WP vezes D aqui, tá? Então o meu K, ele é a correlação entre C1 e C2, e aí eu venho na tabela aqui, 19.2 da norma, e eu vou conseguir achar o valor de K, tá? Então, de acordo com os momentos, na figura de cima aqui eu tenho bem exemplificado aqui, ó. Se eu tenho aqui um momento na direção de X, que é esse caso aqui, na direção de Y, desculpa, que é esse caso aqui, o momento aponta, né, de acordo com a regra da mão direita, ó, estou tendo um momento nessa direção aqui, tá? Apontando para cima, no caso. Então, a minha excentricidade, ela está apontando para X. Então, essa equação diz, ó, C1 é a dimensão paralela à excentricidade da força.
O paralelo à excentricidade da força, aqui nesse caso, quando o momento está em y, é o x. E o meu C2 ele é perpendicular à excentricidade da força. Então o meu C2 ele é perpendicular aqui ao meu x. Então, quando o momento aponta para y, eu tenho essa equação. Quando o momento aponta para x, tá? É a mesma coisa. A excentricidade ela aponta para y, né? E aí eu tenho paralelo meu C1 perpendicular ao meu C2. Tá? Mudou aqui, eles invertem. Tá? Então é isso que a norma fala. E para pilar circular, 0,6, eu mato, resolvo a minha questão aqui. Tá? Aí os perímetros críticos do pilar, os contornos críticos aqui, o meu contorno crítico C é exatamente o perímetro do pilar. Né? O meu C' aqui é pilar retangular. Tá? Pilares internos retangulares. Tá? O meu C' é o meu perímetro crítico mais 4PD. Né? Por quê? Vamos desenhar um pilar aqui. Eu tenho essa questão aqui. Tá? O desenho não está muito legal, não. Mas vocês vão entender. Né? Então aqui eu tenho, ó, certinho aqui, exatamente o meu perímetro crítico aqui, o meu perímetro do meu pilar. Tá? E aqui eu tenho uma semicircunferência de raio 2D. Tá? 4 semicircunferências formam uma circunferência inteira. Então eu tenho uma circunferência de raio 2D. Né? A gente sabe que essa região aqui de circunferência ela é exatamente 2πr. Né? Se o meu R ele é 2D, então eu vou ter aí 4πd. Exatamente o que eu tenho aqui. Né? E no meu contorno C2', entrou esse fator aqui, P aqui, tá? O que é isso? Como o meu contorno C2' depende da distribuição das armaduras, eu vou ter aqui um pilar, né? Aí vou ter uma armadura aqui, né, em volta aqui, do meu contorno C' ou da forma que eu dispor. Esse valor aqui da última linha até o pilar eu vou chamar de P. Tá? Ele normalmente ele é maior ou igual ao C'. Tá? Então meu P ele é maior ou igual ao C'. E aí eu tiro mais 2D aqui e eu vou ter o meu contorno C2'. Daí a minha equação 2πr aqui. Né? Que o meu P aqui ele é essa distância mais 2D. Então eu entro com os mesmos valores ali de trás, mais esse 2πd aqui, que é o meu valor aqui, da minha circunferência, que é exatamente antes do meu contorno C' aí. Tá? As verificações que a gente vai fazer, como eu havia informado, a primeira verificação que a gente faz é no contorno C'. Tá? Então a gente vai ter o tal SD, que é essa fórmula aqui, né? E nós vamos calcular esse tal RD2, tá? É o CT', mas é tal RD2, né? A norma, ela troca, não sei porquê, mas troca. Então vamos aceitar. E é exatamente a equação aqui da biela de compressão do concreto que a gente faz aí em cálculo de vigas, né? De strip de viga, de cortante de viga. Então não tem muito mistério não. É 0,27 vezes alfa V vezes FCD, sendo alfa V 1 menos FCK sobre 250. E aí, no caso, o TSD é conforme calculado ali com o perímetro crítico 0, tá? Em lugar do perímetro crítico O, que é o perímetro do contorno C. Exatamente isso aqui que a gente fez aqui, ó. Aqui é o meu Mi 0, vamos dizer assim. Esse aqui eu vou chamar de Mi linha. E esse aqui de Mi 2 linhas. Correto? Então essa aqui é a equação aí do contorno C', tranquilo.
Se o meu tal SD der maior do que o meu tal RT2, não tem solução. Eu tenho que aumentar o meu D. Não tem outra solução, tá? Então o que normalmente a gente pode fazer em lajes lisas, lajes nervuradas, você já pode ter visto isso em algum lugar também, é isso aqui, ó. Eu tenho o meu aqui H, né, da laje, e aí na região do capitel, eu já ensinei vocês a calcular essa largura aqui, tá? Então vou me ater agora, e aqui eu vou ter a altura do capitel, que é justamente a altura que eu vou entrar aqui para resolver essa equação aqui, tá? Para ela passar, tá? Então, quando a gente trabalha em laje nervurada, normalmente a gente pega a espessura da laje e a espessura do capitel ser a mesma. Quando isso não é possível, a gente aumenta a espessura do capitel, né? Sem problema nenhum. Dá um pouquinho mais de trabalho, né, para executar isso no campo, mas, né, é um artifício que a gente tem que recorrer caso essa equação aqui não seja cumprida. Então essa aqui é a primeira obrigação. Não cumpriu isso, não tem outra solução. Tem que aumentar o D. Não tem outra forma. Não tem como colocar armadura para reduzir, entrar com proteção tentando reduzir. Não existe forma aqui. Tem que aumentar o meu D. Então, procedendo com o cálculo, né, o tal SD passou, resolvi aqui atrás aqui que eu tinha que resolver, eu vou para o meu C'. Tal SD, agora o meu tal SD eu utilizo, né, o meu M', obviamente, e eu vou calcular o tal RD1, que é dado pela seguinte forma: 0,13 de 1 mais raiz de 20 sobre D, esse D entra em centímetro, né, 100 vezes o ρ vezes o FCK, o FCK em MPa, o meu ρ aqui entra em porcento, elevado a um terço. Isso aqui, no nosso caso é zero, porque a gente não está trabalhando com proteção, mas aqui eu entro com a tensão de proteção, 10% dela ajuda aí no alívio, aqui dá um alívio aqui na tensão de punção, então ela aumenta o meu tal RD1, tá? O meu ρ aqui, ele é dado por a taxa armadura em ρx e ρy, tá? A armadura de flexão, que é a armadura superior do pilar, que passa nas direções x e y, numa largura acrescida 3D do pilar. Isso aqui eu não vou falar um pouquinho rápido agora. Quando a gente vai fazer um exemplo numérico, a gente vai passar por isso aqui com mais calma, tá? Então agora eu só estou dando o conceito, que ela é calculada dessa forma, tá? E o D é a altura útil, que é o meu dx mais o meu dy. Também vou passar com mais calma sobre isso aqui, dividido por 2. Né? Porque é diferente o D na direção x com o D na direção y, tá? Então essa aqui é a altura útil. Eu normalmente, o meu D aqui, eu pego ele, que eu boto o H da laje ou do capitel, tá? Menos o cobrimento. Ele vai dar um pouquinho maior, tá contra a segurança, vamos dizer assim, né? Mas eu faço assim, tá? Eu prefiro. É mais simples, mais prático, mais direto, a diferença vai dar mínima, então eu não vejo problema não. Ou você pode pegar, por exemplo, o dx ou dy, pior, você pode pegar o pior, se for o dx ou dy, né? Isso aqui é muito variável porque ele pode mudar no canteiro, tá? O x pode ter, você pode colocar o x como o de baixo e trocar, então por isso que eu uso um padrão. Desculpa. Então, o dx com o dy, eu não vejo muita diferença, eu tiro só o cobrimento. Mas você pode tirar ali até o centro da armadura. A gente vai fazer isso com calma aqui, eu vou fazer certinho e depois eu vou mostrar para vocês como que eu faço. E aí vocês tirem as próprias conclusões aí, o que acharem melhor, tá? Então, é simples, tá? Faça essa verificação. Deu ok? Tá? Verificação ok? Ok. Teoricamente não precisa armar. Mais à frente eu vou explicar para vocês que a gente vai armar sempre, tá? Mas deu ok aqui, eu não preciso armar, né? Não ok, eu vou ter que entrar com a armadura, aí eu vou ter que fazer outra verificação. Antes eu vou falar um pouquinho desses termos aqui, que a NBR 6118 de 2019, que está em projeto ainda, mas já deve ser aprovada, ela mudou. Na verdade ela não mudou, né? Ela só trouxe um pouco melhor esse texto aqui, tá? Isso aqui já era prática dos escritórios já,
projeto, porém não estava explicitado na norma isso, tá? O professor Milton já usava no livro dele de dimensionamento da punção, ele já usava esses fatores aqui, né? Mas a norma não estava clara, então a norma trouxe um pouco mais de clareza, né? Então o ρ agora ele tem que ser menor que 0,02%, né? E essa parcela aqui ela não pode ser maior do que 2. Tá? Porque, por exemplo, se a gente tem aqui espessura de laje mínima, está na norma isso, mas eu não sei onde, mas laje lisa mínima, se eu não me engano, é 16 centímetros. Tá? Tem que ser maior ou igual a 16 centímetros. Né? Laje nevurada não tem problema, mas eu nunca vi laje nevurada com menos de 18. A não ser as lajes que você usa com EPS, né? Eu uso muito, aí você pode fazer o EPS da altura que você quiser. Mas normalmente a gente usa no mínimo aí 16 centímetros de laje aí, lisa para poder passar. Isso é a obrigação da norma, tá? Então se eu entrar aqui com 20 sobre 16, né? Vou fazer essa conta rapidinho aqui. Deixa eu abrir a calculadora. Vou pegar 20 e dividir por 16, eu vou ter 1,25. Vou entrar com a raiz disso. Cadê a raiz aqui, gente? Raiz. Eu vou ter 1,18. Se eu somar com 1, eu vou ter 2,11, tá vendo? Então eu não posso. Então quanto menor a laje, né, maior vai ser o meu fator. Então eu tenho que limitar. Por exemplo, eu tenho uma laje de 30 centímetros. Eu vou pegar 20 dividido por 30. Vou dar a raiz disso. E vou somar 1. Vou ter 1,8, né? Então a laje ela vai perdendo a função, na verdade a punção ela vai perdendo efetividade quando a laje vai aumentando, né? Porque quando a gente tem um bloco, né, de altura aqui, vamos botar uma altura de 1 metro, e o pilar chegando aqui, umas estaquinhas aqui, vamos dizer assim, né? Eu vou ter o mesmo cisalhamento, que vamos dizer, né, nesse pilar aqui, porém com esse bloco na altura de 1 metro, esse fator aqui cai muito, então o meu τRD cai muito. Então, quanto maior a laje, não necessariamente eu vou ter um contorno selim aqui, que é esse primeiro contorno aqui, afastado aqui a 2D do pilar, não muito efetivo, porque se o meu OH está aumentando, o meu 2D aqui está aumentando demais. Ó. Meu contorno selim vai aumentar muito. Então ele vai afastar demais do pilar. Ele afastando demais do pilar, a armadura que eu coloco aqui, ela não vai ter tanta efetividade. Então por isso que quanto maior o D, menor vai ser esse fator. E quanto menor, mais próximo essa armadura vai ficar e mais efetiva ela vai ser. Ou seja, mais dano mais verificação desse contorno selim eu tenho que fazer, e a necessidade de armadura vai ser cada vez mais latente. Né? Então eu tenho que limitar isso a 2. E normalmente, como a laje de apoio diretamente sobre o pilar tem que ser maior do que 16, a gente tem aí no máximo 2,12, né, que deu aqui a conta, aproximando, então eu vou ter que diminuir isso para 2. Tá? Para eu não ter um fator muito grande aqui no τRD, de forma que com esse fator muito grande eu falsei esse valor de τSD. Então eu estou limitando esse τRD1 aqui para eu assim que eu tiver um valor de τRD aqui, ele para. Então, se eu tiver a laje, por exemplo, se eu tivesse uma laje de 10 centímetros, isso aqui ia subir demais, né? Ia para 3, né? Quase 3. O próximo de 3. E aí o meu τRD ia subir também, né? Que é multiplicado. Então o τSD ia ser cada vez mais necessário. E a gente sabe muito bem que a laje mais fina, ele é muito mais sujeita ao esforço aqui. Então eu limito isso justamente para combater esse efeito aqui e para melhorar essa situação, tá? Então é por isso que a norma melhorou esse texto, tá? Então esse foi um ponto muito positivo dessa mudança da norma, facilitou para a gente aqui, que já usava isso, tá? Todo mundo calculou a posição já usava esses fatores aqui, mas ele não estava muito claro. Então a norma veio aí para ajudar a gente nesse caso aí, tá? E aí, beleza? Aqui passou, tá ok. Não precisa armar, né? Não passou, eu vou ter que entrar com a verificação do TAR3, e aí eu entro com essa parcela aqui
que é justamente a parcela da armadura. Eu faço essa verificação novamente, para ver se o meu tal RD3 agora é maior do que o meu tal SD. Tá? Então, eu consigo, assim, fazer com que passou. Não passou aqui, de novo, tem que aumentar o D. Né? Vou aumentar aqui a minha armadura também. Né? Posso aumentar a minha armadura aqui, aumentar a bitola dela, para chegar num ponto aqui que eu consiga resolver essa equação. Não consegui passar, porque eu estou botando barra de 25, que é inimaginável aqui, né? Nesse tipo de caso. Não estou passando. Cara, tá, tem uma coisa errada com a sua laje. Aumenta a sua laje aí, porque os pilares estão muito carregados. Né? Normalmente aqui, para punção, tá? Eu nunca vi. Na verdade, eu nunca fiz. Mas é no máximo aqui a armadura de 10 milímetros. Vamos usar armadura mais do que 10 milímetros, não. Tá dando armadura maior do que 10 milímetros aqui, vamos aumentar essa espessura da laje. Né? Porque tá muito ruim essa situação aí. Né? E na verdade, se a punção estiver dando armadura de mais de 10 milímetros, você tem outros problemas, provavelmente. Essa armadura sua está muito fina, essa laje sua está muito fina. A gente pode ter esse problema com a punção, com a proteção, né? A gente tem elementos muito esbeltos e muito longos, né? Então eu vou ter aqui um aumento muito grande e talvez eu vou chegar com armaduras aí maiores. Né? Mas chegando a armadura aqui mais do que 10 milímetros, eu aconselho a fazer ou aquele reforço de capitel, aumentar essa laje de alguma forma. Tá? Aqui também a gente vai zerar, né? De novo. O SR é o espaçamento radial. Eu vou explicar isso melhor no exemplo numérico, mas ele tem que ficar a 0,75 de D no máximo. Tá? O ASW é a armadura, né, de punção. Vou explicar também com mais calma. Alfa é o ângulo de inclinação, tá, da armadura. Normalmente a gente usa 90 graus. Tá? A gente usa aquele estribo assim, ou estribo mesmo fechado. Né? Punção, viga faixa, ou pino. Então ambos vão estar dispostos aí a 90 graus. Então eu sempre vou ter esse sendo aqui igual a 1. Tá? O perímetro crítico é o perímetro crítico reduzido, no caso de pilares de borda ou de canto, ou o perímetro crítico mesmo que a gente vai usar para o dimensionamento aqui que a gente já usou, né, no tal SD aí, anteriormente lá. E o FYW, se estribos com a CA50 250 MPa, tá? A gente não usa 500 nem 600. E para conector 300 MPa, tá? Para laje com espessura maior do que 15 centímetros. Beleza? Então a forma que eu vou dispor é forma radial. Aqui normalmente quando a gente usa pino, a gente usa forma radial, mas eu também não vejo, mesmo com pino, eu não vejo muito essa situação aqui não. Eu uso essa situação só quando eu tenho pilar circular. E para pilar quadrado a gente usa a situação de cruz, tá? E a gente tem que descontar esses trechos aqui que estão vazios aí, né? Essa projeção aqui vazia. A gente desconta aqui no contorno do perímetro crítico C, tá? Só que eu, como eu faço essa armadura, eu vou mostrar para vocês depois, eu passo essa armadura aqui no pilar, eu não tenho esse trecho aqui vazio, né? Eu não deixo esse trecho vazio. Então eu uso o perímetro crítico completinho aqui, tá? Porque eu não deixo o trecho aqui. Estou aumentando aí a minha armadura, a disposição, que normalmente todo mundo usa, tá? A gente nunca usa essa disposição. Já vi viga faixa, tá? Quando a gente usa viga faixa, que ela passa aqui certinho, a gente vai armar o estribo só aqui, nessa posição aqui, aí sim, né? Quando eu tenho viga faixa nas duas direções aqui, devo reduzir, tá? Ou se vocês usarem da forma que eu faço, com aquele estribo dessa forma aqui, eu passo ele sempre dessa região aqui, então aí a gente tem um aumento dessa região aqui de aço, né? Quando eu passo no pilar todo, então a gente não precisa descontar esses trechos aqui. E aí a disposição é o primeiro tem que ser menor ou igual a 0,5 de D, e os próximos menor ou igual a 0,75 de D. Né? Muita gente me pergunta quantas linhas são necessárias, tá? Aí a gente fala no mínimo 3. Por que no mínimo 3? Porque se você fizer essa conta aqui, como você só pode usar 0,75 de D no máximo, vai dar 3 linhas. A primeira, a última e a do meio. Não tem como fugir disso aqui. Então vai ser no mínimo 3 linhas. Mas, por exemplo, vamos supor que 0,75 de D deu 13. Você quer arredondar para 10. Você vai ter aqui 4 linhas. Né? E aí aquele P que eu tinha falado com você,
vai ficar 40 centímetros, né? Ao invés do 40 centímetros mais aqui o 0,5 de D, desculpa. Você está usando 10 aqui, né? 10 e mais esse 0,5 de D. Então vai ser 40 mais 0,5 de D. Vai ser aquele P e não o 2D, né? Se você usar exatamente 0,5 de D, que é o que eu uso normalmente, você vai ter sempre 2D no contorno C', aqui ficou fora, aqui, contorno C'. Então meu C2 linhas aqui vai ser 4D, sempre, no pilar, tá? Mas não é obrigatório usar 3 linhas, você tem que dispor dessa forma aqui. Você vai ter no mínimo 3 linhas, né? Você pode usar 4, 5, 6, vai depender da distância que você vai colocar aqui. Ela não pode ser superior a 0,75 de D, mas pode ser o valor que você quiser, tá? Então você pode aí usar da forma que você achar melhor aí essa disposição. Você pode colocar um estribo a cada 1 centímetro, né? Aí você vai ter um monte de linha aqui de estribo, né? Não é contraproducente, mas você pode fazer. Normalmente eu tento aproximar o máximo possível 0,75 de D ou o próprio 0,75 de D, tá? Dá um valor quebrado aqui, mas são só 3 linhas aí por cada pilar, né? Nas 2 direções. Muito fácil para o projetista, para o armador fazer isso lá no canteiro. E aí, quando a gente tem a punção, quando a gente tem a laje a punção, a gente tem que armar obrigatoriamente com 50% de FSD. Por quê? Vou explicar com mais calma isso aqui. Esse é um conceito da norma que tem um pouquinho de divergência entre os projetistas, tá? Para situações aí de laje nervurada, alguns engenheiros acreditam que a laje nervurada ela é uma laje de vigas, então a estabilidade global da estrutura não depende, né, dessa resistência à punção, porque elas estão apoiadas sobre vigas, né? São vigas entrelaçadas e o pilar está se apoiando sobre vigas, então não teria problema de não verificar a punção nesse caso. Só que eu sou do fator diferente, né? Lajes lisas, planas aí, ou laje nervurada, como o capitel ele é um maciço, eu utilizo a armadura mínima de punção, tá? Então sempre a gente vai calcular essa armadura mínima de punção, a gente vai aprender a fazer essa conta. Então sempre que a resistência da laje depender, aí, na estabilidade global da estrutura depender da resistência da laje à punção, eu tenho que armar a punção, obrigatoriamente. Pelo menos 50% do FSD, tá? Essa armadura mínima que a gente vai colocar aí de punção. Então, nos cálculos aí de dimensionamento aí de lajes, a gente vai sempre calcular a resistência à punção, tá? E com a resistência à punção calculada, mesmo que o tal RCD seja menor lá do que o tal RD1, tá? Eu vou armar a punção obrigatoriamente com 50% do FCD calculado lá, tá? Então isso aqui é uma armadura de punção obrigatória da norma, tá? Um elemento da norma. Então eu sempre vou fazer essa armadura aqui. Vocês vão ver que a armadura de punção é uma armadura muito barata para ser deixada de lado. E ela tem uma força muito grande, porque a gente pode ver aí em diversas obras que entram em colapso. Aí. Você pode digitar no Google aí várias obras que entram em colapso por falta de punção. Então, não é brincadeira. Então, eu sempre armo a punção, mesmo com a armadura mínima, né? Então, tá aí, né, na norma, a armadura obrigatória. E a última armadura que a gente usa é a armadura de colapso progressivo, que é a armadura que vem logo aqui, ó, em contato com o pilar, aqui, a armadura inferior do pilar em contato com a laje, a armadura. Além, a gente não usa a armadura da estrutura, tá? Essa armadura que não é a armadura inferior da laje, tá? É a armadura que a gente vai colocar no pilar, além da armadura que já existe, né? Que é a armadura de colapso progressivo, tá? Então essa armadura, ela é dada por essa seguinte forma, né? Vou botar aqui diferente, né? Ela tem que ser maior ou igual a 1,5 do nosso FSD dividido aí pelo nosso FYD, tá? Então essa armadura aqui é a armadura de colapso progressivo. E essa armadura é a somatória das barras inferiores que cruzam cada face do pilar, tá? E
caso eu queira, eu posso reduzir aqui o gama F para 1,2, eu não preciso usar aquele 1,4 da norma. Então eu posso reduzir aí em 20% aí a majoração para fazer esse cálculo, tá? Normalmente a gente usa o FCD cheio mesmo, que essa armadura aqui não é uma armadura também cara, então a gente pode botar um pouquinho acima, aumentar um pouquinho a favor da segurança. Mas caso você tenha um pilar muito alto, tenha uma armadura de função muito alta, vale a pena a gente usar esse artifício aqui, tá? E para a gente saber quantas, por exemplo, eu tenho calculei o FCD, vai dar um valor aqui, x em centímetro quadrado. Quantas barras eu vou passar aqui, né? Então, só passar um exemplo aqui, nesse caso aqui, ó, que eu vou desenhar esse exemplo aqui, a armadura que passa, né, das barras inferiores é que cruzam cada uma das faces do pilar. Ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui na direção X, tá? E eu tenho mais 1, 2, 3, 4 aqui na direção Y. Tá? Essas são aí a quantidade de armadura que passa pelo meu pilar aí, tá? Pelas faces do meu pilar. Então, é dessa forma aqui que eu vou dimensionar aí a minha armadura de colapso progressivo, tá? Então aqui no caso eu teria 10 barras. Então eu tenho 10 diâmetros, né? Quando eu for calcular esse valor aqui, eu vou dividir por 10 diâmetros e vou achar a bitola dessa armadura. Ou eu faço o processo inverso. Eu escolho a armadura que eu vou usar, por exemplo, vamos botar 10 milímetros, divido aqui, né, esse X aqui por 0,785, que é a seção, e aí eu vou ter um valor Xφ aqui, vamos chamar de Xφ, de barras. E aí eu disponho essa armadura espaçadas aí na dimensão que eu achar melhor aí, tá? Então dessa forma eu tenho aí o dimensionamento, a punção completa, tá? Essa aula deu aí em torno, tá dando aqui em torno de 37 minutos. Eu não vou fazer o exemplo numérico nessa aula, não, vou deixar para a próxima aula a gente já entra direto no exemplo numérico, tá? Então eu vou fazer ela dividida em duas para ficar menos cansativo aí essa aula aqui. Então eu fico com a parte teórica aqui e na próxima semana a gente faz aí a parte prática da nossa aula, tá? E aí a gente entra com um exemplo numérico e resolve toda aí a questão de dimensionamento da punção com exemplo aí prático, com exemplo numérico, e a gente vai falar com calma aí. Lembrando aqui, ó, que eu esqueci de falar, tá? Antes de finalizar, é que essa armadura ela vai até o contorno C' ou C 2 linhas, né? Depende do que eu preciso, mais o meu LB, tá? Que normalmente é 40 vezes o diâmetro da barra, tá? Essa que é a forma que a gente dispõe aí da armadura. Eu vou mostrar também, depois do exemplo numérico, eu vou mostrar o mesmo projeto que eu estou usando para fazer exemplo numérico, eu vou mostrar como que ficou o pilar armado, o modelo do projeto, tudo certinho. E para quem for meu aluno aí, vai receber esse modelo aí, esse exemplo completo, tá? Então a gente se vê aí na próxima semana, na próxima aula, com esse exemplo numérico e o dimensionamento completo.